Olá pessoal, sou o professor César Hildo e vou estar com vocês com a disciplina de ensino religioso. Estamos com conteúdo de Fundamental 2, estamos com conteúdo de 6º ano e a nossa temática, eu gostaria de compartilhar e você visualizar na tela, é o reconhecimento em textos escritos e tradições orais dos ensinamentos relacionados ao modo de ser e de viver. No início do ano passado, nós estivemos trabalhando os modos de ser, né? Logo em abril, mais ou menos, quando iniciou a pandemia. E esse conteúdo, na verdade, é uma recapitulação daquilo que a gente já estava trabalhando e abordando. E esse modo de ser, ele vai trazer algumas relações diretas com algumas religiões e a forma como elas interpretam a convivência harmoniosa entre o cidadão comum e entre a natureza, entre o meio ambiente, tá? Então, em tela, a gente pode visualizar aí o slide, religiões que de modo natural se apresentam, não, ou preservam o meio ambiente, né? No caso, nós vamos ter aí uma religião que é o Santo Daime, uma religião oficial aqui do Acre, né? Talvez seja a única religião fundada no Acre, né? E vamos ter aí religiões de matriz africana, como são diversas, a gente não pode citar tudo, mas a gente faz referência, né, de origem, da onde veio esse pensamento, essa forma de crença. E aí vamos ter também religiões que têm aí a sua base na tradição indígena, né, no pensar indígena, nas comunidades que popularmente é chamado indígena, mas na verdade eles são povos que vivem da floresta, vivem para a floresta, né, e são considerados nativos, em vez de ser índios, né, porque isso é um termo pejorativo trazido pelo europeu, né. Então vamos prosseguir. Nós temos aí um primeiro banner, um quadrozinho com a distribuição, vamos ter a conduta das relações em relação ao meio ambiente, nós vamos ter a religião Daime, matriz africana e religiões indígenas. No caso do Daime, eles preservam a floresta, pois retiram dela as raízes, as folhas e o chá para fazer o seu ritual. No caso, nós temos aqui no Acre, né, essa religião Santo Daime, criado, né, aqui mantido, e que já tem ramificações, né, como a união do vegetal, que é uma segunda ramificações dessa religião, só que com outras interpretações, né, que eles fazem uso desse chá espiritual, né, dessa substância que eles preparam, que eles cantam, tem ritmo, tem música, tem cantoria. Eles respeitam a natureza porque eles acreditam que as folhas, né, a folha chacrona e o cipó mariri, que são as duas substâncias que é usada nesse chá, que traz aí uma revelação do transcendente para eles, né, os que fazem parte dessa cultura, dessa interpretação, e eles são uma religião de tradição oral, né, eles respeitam a floresta porque eles acreditam que na floresta, a mãe floresta dá todos os recursos necessários para que essa religião ela se perpetue, para que ela se firme. Então não é interessante eles destruir, depredar o meio ambiente e acabar com o recurso natural para a sua religião. Então eles vão sempre ter uma visão de preservação, de respeito à natureza, porque deles, né, dessa natureza que eles tiram, né, todo o recurso para eles fazerem o ritual deles, que eles acreditam ser muito importante. No caso, nós vamos ter aí, no segundo quadro, matrizes africanas. Eles preservam as florestas, pois para elas, né, para essa religião, são sagrados as entidades que nela habitam. Então, nas religiões de nação africana, muitas coisas importantes estão dentro da floresta, né, que nem o Saci Pererê, a Mãe da Mata, né, e outras entidades espirituais, outros transcendentes que transitam a floresta, eles habitam na floresta porque para as religiões de matriz africana é sagrado. Lembrando que muitos deles, eles também têm um sincretismo com outras religiões que vão surgindo, né, que vão ter ligação até mesmo com o Santo Daime, tá bom? Então nós vamos ter aí também religiões indígenas, né? No caso do Acre nós temos muitas religiões, porque
cada tribo, cada nação indígena, ela detém a sua cultura, detém a sua forma de interagir com o espiritual. Tem tribo que faz ritual com sapo campo, tem tribo que não faz, tem tribo que faz ritual com a formiga tucandeira, tem outras que não faz, né? Tem outras que tomam o daime, tem outras que não faz, tem outras que tem outros tipos de rituais, né? De casamento, de iniciação à maturidade, de festa de aniversário, de uma lua, de uma caça. Então, as religiões tribais que se concentram principalmente nessas tribos que estão aí dentro da mata, principalmente a Amazônia, que ela é uma mata que ela transcende os limites territoriais nacionais, ela perpassa e entra nas Guianas, ela entra no Peru, ela entra na Bolívia, né? Ela é vasta. Então essas comunidades, elas estão lá dentro da mata e elas não querem saber de fronteiras, né? Muitas dessas culturas, elas nasceram nos Andes e aí elas perpassam para o território brasileiro, acreano, e são respeitadas, tá? Então, de certa forma, a gente vai ter aí um mix, né? Uma multiforma, uma multipluralidade de pensamentos, de religiões que estão ligadas e que elas respeitam o outro e respeitam a natureza, tá? Então vamos voltar para o banner, né? As variadas religiões apresentam em conjunto de ensinamentos, padrões de conduta relacionados ao modo de ser e viver que preservam e respeitam o outro e o meio ambiente. Seja tradições escritas ou orais, é importante conhecê-las para, deste modo, promover o diálogo entre as religiões e a valorização de todas elas, no mesmo patamar de igualdade. Então, todas são iguais, todas têm que ter o devido respeito. Não há religião maior ou melhor, tá? Não é porque existe uma quantidade maior de membros que ela deve ser mais valorizada, tá bom? No banner seguinte, nós vamos ter aí condutas dignas para o ser humano, né? Prescritas em tradições escritas, tá? Então, nós vimos agora comunidades de religiões que eram totalmente orais, agora nós estamos focando em comunidades que respeitam o meio ambiente, que trazem esse modo de ser em comunidades que se baseiam em tradições escritas, ou seja, que toda a sua religião tem o norte, tem algo que está escrito, né? Outras tradições, por exemplo, você nunca vai ver uma Bíblia da religião indígena. Talvez exista, mas agora não é o momento, tá? Então vamos lá, tradição escrita, Bíblia, cristianismo, religião que se desenvolveu no Ocidente, né? História do povo, de onde descende Jesus, o principal profeta do cristianismo, tá? Então essa religião cristã é uma religião que, embora nascendo lá no Oriente, ela foi grandemente difundida, propagada, graças às grandes navegações que começou, né, no século XV, né, com Espanha e Portugal, e eles foram conquistando países da África e América do Sul, trouxeram essa cultura cristã e ela se perpetuou e se consolidou no nosso território, é respeitada, é uma quantidade muito grande de cristãos que seguem essa filosofia de vida e elas devem ser respeitadas. No caso, outras religiões que se baseiam em tradição escrita é o islamismo, né, que tem a base deles, a Bíblia deles é o Alcorão. E ela é uma religião também de origem oriental e a sua história ela descende praticamente do pensamento de Maomé, que foi o profeta que recebeu a revelação de Alá e ele escreveu tudo isso nesse livro, no Alcorão. É sagrado para o povo muçulmano, deve ser respeitado na sua diversidade, na sua forma como interpreta e vê o mundo espiritual, o mundo transcendente. E temos outra coletâneas, né, de tradições escritas, que são os Vedas, né? Esses Vedas, na verdade, são várias obras, muitas delas são poéticas, muito bonitas, né? Que têm ali origem na Índia, né? Que talvez seja a religião mais antiga do mundo, é justamente o hinduísmo, por conta dessas tradições, né? Desse fazer espiritual deles, né?
Então, a religião da Índia é a história dos 4 volumes escritos em sânscritos, a língua mais antiga dos livros escritos das religiões mais antigas já conhecida. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, essa daí ela vence de lavada aquilo que a gente entende sobre o cristianismo, o judaísmo, né, e até mesmo o próprio budismo. Né? O islamismo é a religião mais antiga do mundo. Né? E esses livros são várias coletâneas que cada um é mais bonito do que o outro, tem grandes verdades e práticas de vida que só a gente varrendo, descobrindo, fazendo leitura para a gente ver quanto é importante, né, essa diversidade cultural trazida pelo mundo indiano. Tá? Então vamos ter aí o outro quadro que vai falar sobre o preceito das tradições escritas dessas 3 grandes religiões. No caso, a Bíblia revela a vontade de Deus. Ao estudá-la, alguém não possui experiência e entendimento e pode se tornar um sábio. Então a pessoa pode iniciar fazendo essa leitura e ao longo da caminhada dela ela pode se tornar sábio, pode conhecer, né, a vontade de Deus. No caso do Alcorão, né, que os ensinamentos dele intrínseco, eles vão ensinar direitos universais para humanidades que devem ser observados em toda a sua circunstância. Então, todas essas tradições, tanto escrita quanto falada, elas indicam para um único caminho, né? Um único caminho, que é o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da harmonia, do equilíbrio, né? Então, no caso dos Vedas, eles vão indicar o quê? Disciplina, cuidado pessoal na relação com o outro e qual é a importância da família, da religião, dos ensinamentos e das normas. Normas, na verdade, são leis, né? São estabelecidas por religião e também pelo próprio Estado. Essas normas, elas precisam ser obedecidas e a quebra dessas normas em determinadas religiões podem considerar-se pecado, ou você está em situação de estar afastado da divindade. E no caso do Estado, quando você quebra a lei, pode ser uma contravenção, um crime específico com qualificadora que vai qualificar o cidadão e punir ele dentro do rigor da lei. Tá bom? Então vamos ter proposta de uma relação igualitária para todas as religiões. Então nós vamos ter relação do outro, né? O respeito ao outro é fundamental, independente de ser ou não religioso. A religião em conjunto deve ser exemplo de respeito aos outros e de fraternidade, ou seja, você ser fraterno, né? Compactuar com o sofrimento do outro. No 3, nenhuma da religião pode considerar-se superior a qualquer outra. Então não é porque o cristianismo tem mais membro que deve ser mais importante, não. Aí vamos desprezar outras religiões menores? De modo algum. Todos eles têm a sua devida importância dentro desse cenário multicultural que é o Brasil, né? No 4, as lideranças religiosas devem se mostrar como exemplo de conduta. Sim, todas elas devem seguir um padrão de conduta, tá bom, gente? De moral, de respeito. Vocês vão printar essa parte, porque não vai dar tempo a gente ler tudo. A gente já vai para o nosso exercitando, tá? Vocês printam essa segunda parte também. E aí o nosso exercitando você vai fazer assim, pesquise na internet 5 modos de ser e de viver com dignidade apontados pelo Alcorão, a Bíblia e o Vedas. Se você tiver dúvida, você que é meu aluno, vai lá no WhatsApp e me consulte, tá? Você vai colocar aí 5 exemplos de cada um. No exercício 2, você vai fazer a mesma coisa, você vai pesquisar na internet, tá? E vai colocar aí e vai enviar para mim. O professor César vai ficar por aqui, acesse a plataforma Eduque e também vai lá no YouTube Web Aulas EAD e tem acesso a todo o conteúdo que está disponível lá para você. Muito obrigado e tchau.